o objetivo dessa questão que o aluno demonstre o conhecimento mínimo necessário das equações diferenciais na eletrostática. A primeira equação é o rotacional de E igual a zero, que indica que o campo é irrotacional, tem aquela propriedade de formar curvas fechadas no espaço. A segunda equação, divergente de D igual a ρ. Essa equação indica que o divergente de D indica a presença de cargas em determinado ponto de espaço, através da densidade de carga, densidade volumétrica de cargas livres, para distinguir entre cargas livres e ligadas. O que aparece nessa equação são as cargas livres, a densidade é medida em coulombs por metro cúbico. O vetor E é o chamado vetor campo elétrico, definido originalmente para poder medir força sobre uma carga teste, medido em volts por metro no sistema SI. E o vetor D é o vetor densidade de fluxo elétrico. E ele é medido no sistema internacional em coulombs por metro quadrado. Essa questão é apenas para se estabelecer a relação constitutiva em um meio material, do ponto de vista elétrico, eletrostático. Essa relação é simplesmente D igual a ε0E mais P, onde ε0 é chamada a permissividade elétrica do vácuo, e não a permissividade do material, mas a do vácuo, Muita gente confunde essa história, Isso no sistema SI é dado por 8,854 vezes 10 menos 12 farads por metro. Esse vetor P que aparece aí é a densidade de polos elétricos, chama-se vetor polarização. Tem a mesma unidade do vetor D, coulombs por metro quadrado. Observe pela equação que as unidades são as mesmas, certo? Pela forma da equação. O objetivo dessa questão é descrever o princípio da conservação da carga ou equação de continuidade em forma diferencial. Divergente de J mais D ρ dt derivada parcial no tempo é zero. J é a densidade de corrente, no sentido estrito da palavra, Corrente que a gente impõe externamente para um circuito, medida em ampere por metro quadrado. O excesso de carga no material é dado pela função densidade de carga, ρ, densidade volumétrica, certo? Que é medida em coulombs por metro cúbico, Então lembre-se que isso é o excesso de carga no material. Se houver flutuações nesse excesso de carga, aparece uma divergência do vetor J. Bom, e continuando, as equações diferenciais de Maxwell para o caso da magnetostática tem divergência de B igual a zero, que indica a ausência de monopolos ou cargas magnéticas, no sentido original que a gente conhece. E a segunda equação é o rotacional de H igual a J. Isso indica que esse campo H ele tem rotacional, certo? Pode se fechar em torno de fios ou linhas de corrente, coisa diferente do campo eletrostático. E as denominações dessas grandezas, o vetor B é medido em Weber por metro quadrado, Weber é a unidade de fluxo, então, portanto, B é a vetor densidade de fluxo magnético, que é o vetor originalmente definido para fornecer a força no condutor, no portador de carga em movimento. O vetor H é o vetor fabricado, medido em ampere por metro, o vetor auxiliar, chamado vetor campo magnético. E finalmente J é a densidade de correntes, de corrente livre, que ela é imposta externamente por um circuito. Em ampere por metro quadrado é a unidade dessa grandeza física. A relação constitutiva entre as grandezas magnéticas e o meio material
é dada por essa expressão, B igual a μ0, abre e fecha parênteses, H mais M, com M sendo o vetor que mede a densidade de polos magnéticos, chamado de vetor magnetização, né? Mesma unidade do campo H pela equação, ou seja, ampere por metro.